Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o diácono Luiz, ou o irmão Luiz, como também todos conhecem. Resido ali na cidade estrutural, em Brasília. E hoje eu vim aqui tendo a oportunidade que Deus me deu para contar um pouco da minha história a você. Eu fico muito feliz porque até aqui o Senhor tem me sustentado. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim e pela minha família. Eu sou um jovem com 22 anos de idade. E hoje eu passo a refletir em tudo que Deus tem feito por mim. Talvez você que está aí do outro lado ouvindo essa live, possa ser que você não esteja passando por um momento muito bom na sua vida. Mas para mim também a vida não foi fácil. Quem é que teve a vida fácil? Quem é que quando nasce tem uma vida fácil? Eu nasci no hospital de Ceilândia e cresci e fui morar na Estrutural em 2000. Meu pai e minha mãe crentes em Cristo Jesus, congregando também na Assembleia. E eu nasci em 99. Meu pai, ele aceitou a Jesus em 98. 99 eu nasci. E eu sou filho caçula, tenho mais duas irmãs. Essas duas irmãs hoje se encontram afastadas. Mas tenho certeza que Deus ele vai fazer o impossível virar possível. De elas voltar a ser o que elas eram antes, na presença do Senhor. Nasci no berço evangélico e cresci. Nosso pastor, o pastor Edmilson Carlos e Shelaine Maria. Também no Ministério da Assembleia, crescendo. Só que com 8 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo em línguas estranhas. E comecei a desenvolver-se. Vendo esse pastor, o jeito que pregava, o jeito que ministrava, acendia uma chama no meu coração para ser como ele, poder pregar. Hoje a gente vive numa geração que hoje muitos querem virar youtubers, querem virar famosos. Não tem mais o sonho de ser um pregador, mas o meu sonho foi sempre ser um ministro da palavra. Hoje eu vejo como eu estou e o que passei. Realmente foi muito difícil. Quando chegou nos meus 10 anos, quando chegou nos 11 anos, a gente chega na pré-adolescência. A gente passa a querer conhecer algo a mais. Porque nas nossas vidas, nós que crescemos no Evangelho, você que é de fora, possa ser que você não tenha essa experiência. Mas a pessoa que está dentro da igreja e chega na sua base da aborrecência, eles têm o seu momento de fraqueza. Todos nós temos o nosso momento de fraqueza. Por viver tanto dentro da igreja, a pergunta que fica é: como será que é no mundo? O que o pessoal tanto fala que no mundo é bom? E simplesmente eu tive essa oportunidade. Luiz, você foi realmente ao mundo, conheceu o mundo? Não. Mas eu tive experiências para saber que o meu lugar não era lá. Você já olhou para alguém que simplesmente você olha, você afastou da igreja, você vai voltar a beber, você vai voltar a fazer as suas práticas erradas e chega alguém até você e diz assim: cara, você não serve para nós. Tem alguma coisa em você que incomoda, simplesmente é melhor você seguir teu rumo, porque aqui não é seu lugar. Você tá aqui no meio da gente, mas você não faz parte de nós, tem alguma coisa em você que me incomoda, não tem como a gente andar junto. É simplesmente porque quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que quando nós levantamos as mãos e confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, um selo permanente permanece em nós, que é o selo do Espírito Santo. Nós simplesmente é um selo que não tem como ser removido. É um selo que não tem como sair. É um selo que não tem como a borracha apagar. É o Espírito Santo dentro de nós. Então simplesmente eu comecei a querer ver como é que funcionava. Quando chega dos 13 para os 14,
Eu tive a oportunidade de entrar para o tráfico, mas também o tráfico não me aceitou. A boca de fumo não me aceitou. Por que, Luiz? Não sei. A oportunidade eu tive. Mas uma coisa que é sempre certeza, eu sempre tive o temor de Deus no meu coração. Colegas, amigos, bares, cerveja, tive a oportunidade. Mas a questão que fica foi essa. Luiz, você quer? Não tem como eu aceitar. Porque o Espírito Santo, a partir do momento que eu pegava, uma certa vez eu tentei pegar no cigarro, o Espírito falou, você sabe que você está errado. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos incomoda, ele nos orienta, porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado. Convence do que é errado. Então simplesmente eu comecei a ver ao meu redor. Certa feita aqui em Brasília mesmo, em um carnaval, tive a oportunidade de ir. Eu fui. Eu simplesmente vi ao meu redor mulheres, tudo que abordava o termo carne, bebida, droga. E eu tive essa oportunidade. Em 2014, eu lembro que eu peguei uma latinha de cerveja, eu tomei a latinha. Vamos ver o que dá. E simplesmente, quando eu terminei, que eu tomei, eu olhei ao meu redor e o Espírito falou, agora você vê por que você não faz parte daqui? Você vê que aonde você está não é o lugar que eu quero para você? Simplesmente foi uma das piores experiências da minha vida. Quando chegou com meus 15 anos, um profeta de Minas Gerais veio até Brasília para ministrar no ministério da Ademila da nossa cidade. E passou uma crise na minha vida que eu estava muito rebelde. Ah, Luiz, mas você não ia para a igreja? Ia. Mas eu não respeitava os mais velhos, eu não respeitava meu próprio pai dentro de casa, eu não respeitava minha mãe, não respeitava ninguém. Então acabou que, por esse caso, eu simplesmente resolvi ver o que o mundo abordava para mim. Só que a rebeldia tomou de conta de mim. Esse profeta chegou na casa do meu pai e ele simplesmente começou a orar e eu estava dormindo. Meu pai chorando, ele abriu a porta do quarto, me acordou e falou, esse irmão vai orar por você. E aí simplesmente eu curvei minha cabeça e aceitei a oração. E esse homem, ele começou a orar e ele começou a falar em línguas estranhas. E ele disse assim, jovem, eu vejo você com paletó, eu vejo você com gravata, eu vejo você com a Bíblia na mão e vejo você ministrando em um lugar muito grande. Mas para que isso aconteça, você precisa parar de ser rebelde. E eu simplesmente comecei a dar ouvido à voz de Deus. E ele simplesmente, a última frase que ele falou para mim é, Deus vai começar a tratar o vaso. E eu simplesmente aceitei aquilo que Deus queria para mim. Eu tinha as minhas amizades no colégio. E nesse mesmo dia que esse profeta foi na casa do meu pai, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, 3 horas da manhã, era de terça para quarta. 3 horas da manhã, na quarta-feira, eu quero conversar com o Senhor. Eu marquei esse encontro e eu estudava de manhã na época e eu comecei a esperar o horário. Quando deu 2h59 da manhã, eu já estava de joelho dobrado. E aí eu comecei a falar, Deus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe aonde eu tenho andado e quem eu sou por completo. Não tem como eu orar ao Senhor fingindo uma pessoa que eu não sou. Eu peço simplesmente que o Senhor oriente os meus caminhos. Que o Senhor me dê sabedoria para lidar com a minha pessoa. E para que eu aceite os propósitos do Senhor na minha vida. Talvez você que está aí do outro lado, está passando por uma situação da mesma forma. Mas você olha para a esquerda, você olha para a direita, você não acha solução. Você não acha uma luz no fim do túnel. Simplesmente, Deus, Ele faz o que Ele tem que fazer. Mas tem coisas na vida que nós
Temos que se mover para Deus fazer por nós. Tem muita gente que quer que Deus faça, Deus faça, Deus faça, que Deus dê, que Deus faça, que Deus abra a porta, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. E simplesmente Deus, ele está dizendo, olha, te orienta primeiro. Se conserta primeiro. Aí muitas das vezes você se pergunta por que a porta está fechada, por que a porta está trancada, ou por que eu não estou vendo Deus agir ao meu favor. É simplesmente porque Deus está dizendo que quer mudança através de você. Tem coisa que Deus faz, tem coisa que você deve fazer. Ah, eu quero uma mudança nessa área, eu quero fazer isso, então se esforça para que haja mudança. Aí simplesmente eu conversei com Deus, chorei tanto naquele dia. Chorei tanto. A experiência foi tão forte. Sabe aquela parte quando você deita, a parte que você põe as pernas assim na cama? Eu simplesmente, senti Deus sentado do meu lado. Quando Deus sentou do meu lado, eu senti uma mão passando nos meus cabelos. Aquela mão acariciando a minha cabeça queria dizer, calma, eu estou no controle de todas as coisas. Eu peguei e deixei Deus trabalhar por mim. Quando deu 6 horas, fui pro ponto de ônibus para ir para a escola e eu levei a minha Bíblia. Dentro do ônibus li a Bíblia. Eu simplesmente só queria saber de ler a Bíblia. Intervalo, eu só queria saber de ler a Bíblia. Às vezes eu matava a aula simplesmente para ler a Bíblia. Ia para a biblioteca, eu ia ler a Bíblia. E Deus começou a trabalhar em mim. Quando simplesmente eu comecei a ter a vida de oração, quando eu passei a me entregar por completo, simplesmente eu vi Deus agir ao meu favor. Porque tem coisa que nós tentamos fazer na força do nosso braço. Poxa, você pode ser um José da vida. Você pode ser um Davi da vida. Desprezado pela família, desprezado pelos irmãos. Mas mesmo que seja demorado, a Bíblia diz que Deus, ele tarda, mas ele não falha nas suas promessas. Rocha, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Agora, simplesmente, eu comecei a deixar Deus trabalhar por mim. Quando deu dia 1º/10/2016, foi no dia do meu aniversário. Uma irmã deu uma quarta-feira, ela falou, irmão Luiz, tem como o irmão trazer uma mensagem? Isso foi na Samambaia. E ela simplesmente, eu falei, tem, minha irmã. É porque o pregador, ele desmarcou aqui, tem um compromisso, mas então o irmão tá certo. Eu falei, tá certo. E eu cheguei lá, nunca tinha experiência para pregar, nunca tinha pregado na vida. E eu comecei. Quando eu cheguei na igreja só tinha Pedro, Tiago e João. Só tinha 3 pessoas. O irmão que me levou, o pastor da igreja e eu. Aí eu sentei na primeira cadeira, esperei Deus. O volume de pessoas já tá bom, pregar só para isso aqui tá ótimo, tá bom demais. Sabe quando você não se confia em você? Com medo de errar. E o Espírito dizendo dentro de mim, calma, eu tô agindo por você. Eu vou mostrar para você que as promessas que eu faço, eu cumpro na vida daqueles que querem o meu propósito. Talvez você está vivendo por uma questão de proposta. Proposta até Jesus recebeu, Mateus 4. Mas o incrível é que Jesus, ele continuou no propósito. E Deus pode estar dizendo para você aí do outro lado, ou até aqui mesmo no estúdio, simplesmente para de aceitar as propostas. Porque proposta, uma hora acaba, mas o propósito de Deus, ele é infinito. Agora, eu simplesmente, quando deu 8 horas, eu estava em espírito, e eu olhei para a nave da igreja, a igreja lotada. E eu no tempo, eu brinco com isso porque no tempo eu usava um terno, que dava 3 de mim, sabe? E aí minhas pernas tremeu mais do que vara verde, irmão. Nervoso. E pedindo a Deus para dar estrutura. E eu lembro que quando
A irmã falou, agora vamos pro melhor, que é a palavra do Senhor. Eu peguei aquele microfone, meio trêmulo, mas pedi Deus. O Senhor me fez o propósito, vai comigo. E eu confiando. E eu comecei a pregar. Eu lembro que 13 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu lembro que o Espírito do Senhor desceu tão forte naquele lugar. A presença foi tão notória naquele lugar que não teve uma cadeira que ficou no lugar. E o Espírito do Senhor, falando a mim, disse: tá vendo? Isso é só o começo do que eu tenho para você. Talvez você que está aí do outro lado está vivendo uma vida ruim, está vivendo um desastre, simplesmente porque está aceitando só as propostas. Você lembra? José, ele teve uma das propostas tentadoras para um homem, que foi se deitar com uma mulher, a mulher de Potifar. Ele teve a proposta, mas ele preferiu continuar no propósito. Mesmo ele sendo caluniado, mesmo sendo desprezado, ele continuou no propósito. É isso aí, meu amigo. Essa oportunidade, ela chegou há 5 anos, 6 anos? Sim, 5 anos já. 2016, 5 anos na vida do diácono Luiz Muniz. E eu estive ouvindo atentamente cada palavra, imaginando assim a situação. E até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje, 15 horas e 55 minutos, Luiz, dia 26 de novembro de 2021, queria que você, nesses 66 livros da Bíblia, resumisse em um versículo. Eu, por exemplo, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Queria que um versículo que você dissesse da palavra de Deus, em resumo, como Jesus chamou, qual o versículo da Bíblia que ele chamou. Porque nós já vamos aqui agradecer por essa oportunidade que aqui estivemos. Tudo que nós fizemos aqui foi edificante na vida das pessoas. Os louvores, a pregação, o seu testemunho, a missionária que aqui esteve louvando, sua esposa que esteve ao seu lado. Na verdade, esse aqui é o início só de uma caminhada, não sei quando Jesus vai voltar, daquilo que ele tem para a sua vida. Daquilo que ele tem para a sua vida. Hoje à noite vamos estar na Samambaia, lá na quadra 312, conjunto 8, lote 1, com a Sexta-feira da Vitória, a partir das 19 horas e 30 minutos, lá na Samambaia. E o preletor é o nosso irmão diácono Luiz Muniz. É o programa Viver e Adorar. E ele vai encerrar com esse versículo. Ele vai falar esse versículo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando eu digo que é crer para ver, é porque está aqui, ó. Você tem que crer para ver. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, a prova daquilo que não se vê. Vamos lá, qual o versículo aí que você ia falar? João capítulo de número 20, versículo de número 21. Olha só, o resumo E Jesus disse mais uma vez: a paz esteja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Olha aí, que maravilha. Então, esse é o programa Viver e Adorar. Ele foi enviado aqui essa tarde para trazer esse testemunho à sua vida. Você pode estar ali nas redes sociais nos acompanhando, lá no Facebook, lá no Instagram, lá no Twitter, no YouTube. E nós vamos divulgar durante a semana aí para você. Continue lá curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. É a Foco TV, não é ver para crer, é crer para ver. O programa Viver e Adorar essa tarde. Muito obrigado. Jesus é fiel. Muito obrigado. Strong.